Olá, tudo bem? Sou a professora Carla, sou graduada em Administração e pós-graduada em Planejamento e Gerenciamento Estratégico. Vou falar um pouquinho para vocês hoje do português. O português, eu sou uma entusiasta do assunto, entusiasta nessa área, trabalhei alguns anos em empresas de grande porte como secretária executiva e por isso estou aqui para falar um pouquinho para vocês do que eu aprendi nesse tempo. Vamos lá. A pergunta que eu levo para a reflexão de vocês é se você sabe falar português. Hoje, nós procuramos um segundo idioma, mas esquecemos dessa primeira língua, a língua-mãe, do nosso país. E nós sabemos realmente falar português? Vamos lá. Os segredos de um bom texto. Ler muito e de forma variada, praticar e ter humildade para refazer muitas e muitas vezes o que escrever são alguns desses segredos. Tão importante quanto um bom currículo, ter habilidades em comunicar-se é indispensável para o profissional que procura ser bem-sucedido no competitivo mercado globalizado. Então, o que quer dizer esse texto? Hoje, nós fazemos entrevistas em diversos lugares e diversos segmentos. Algumas dessas empresas nos pedem redações. Na área da saúde isso acontece frequentemente. E se você não tem uma boa comunicação, não consegue escrever uma redação com início, meio e fim, você está fadado a não conseguir essa vaga. Comunicar-se até na própria entrevista, dizer o que você fez, isso é muito importante. Se você gagueja nessa hora, complica realmente a conversa entre a pessoa que está se entrevistando e você mesmo entrevistado, ficará muito nervoso e não conseguirá concluir a sua resposta. Então, vamos lá. Então, por que falar e escrever bem? Porque assim podemos alcançar nossos objetivos, reivindicar melhorias na comunidade ou na empresa, esclarecer situações embaraçosas, argumentar com precisão ao pedirmos algo e sermos prontamente atendidos. Então, nós precisamos conhecer a nossa língua um pouco mais. Desde 1º de janeiro de 2016, houve uma reforma ortográfica, um novo acordo ortográfico. Vou falar agora sobre o acordo ortográfico. Desde o primeiro dia de 2016, passou a valer o acordo ortográfico que busca padronizar a escrita entre nações que formam a comunidade de países de língua portuguesa. Agora já foi oficializado o acordo. As mudanças já eram para estar em vigor desde 2013, mas houve adiamento. O novo acordo ortográfico ele unifica as formas de escrita da língua portuguesa em 8 países, inclusive o Brasil: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Todas falam a língua portuguesa. Então, vamos ver alguns exemplos do que mudou. No alfabeto, nós tínhamos 23 letras. Passa a ter 26 com a inclusão do K e do W e do Y. Porém, serão usadas somente em palavras e nomes estrangeiros, e seus derivados e também siglas e símbolos. Na acentuação, não será mais colocado o acento circunflexo em palavras em que as vogais E e O dobrarem. Exemplo: vou, enjoo, creem e veem. Anteriormente eram escritas voo com acento, enjoo com acento circunflexo, creem e veem também. Alguns exemplos do que mudou. Também perdem o acento as paroxítonas com ditongo aberto, como ideia, que agora será escrito ideia sem o acento agudo. Heróico, a nova grafia é heróico sem o acento agudo, e etc. O acento agudo nas letras I e U também não existem mais, quando vierem depois de ditongo nas paroxítonas. Exemplos: feiura, a nova grafia é feiura sem acento agudo. Baiuca e ideia, como na anterior, não tem mais o acento agudo. Trema. A trema não se usará mais o trema em palavras como linguiça, a nova ortografia é linguiça sem o trema. Frequência, o correto é frequência sem o trema. Sagui se escreve também sem o trema. Ele será mantido em palavras estrangeiras e seus derivados. Exemplos: Miller, Koenig. Ok?
Vamos falar agora sobre o acento diferencial. O que está valendo agora, desde 2016? Na língua portuguesa, existem palavras com a mesma grafia, mas sinônimos diferentes. Para não causar confusão, era usado o acento diferencial. Pelo novo acordo, em vários vocábulos, esse tipo de acento foi extinto. Acento diferencial. Palavras como para, verbo, para, preposição, pelo, substantivo, pelo, preposição, terão a mesma grafia e não serão mais acentuadas. Exceções. Por, verbo, e o por, preposição, ainda tem um acento circunflexo para diferenciar o verbo da preposição. O pode, que é o verbo poder no presente, e o pôde, que é o verbo poder no passado, esses têm acento circunflexo. São exceções na reforma ortográfica. Vamos falar agora do uso do hífen. Quando ele será usado? Nas palavras com prefixo, só será usado o hífen quando a palavra seguinte começar com a mesma letra que termina a primeira. Exemplo: super realista, anti-inflamatório, contra atacar, micro-ônibus, sub-bacia. Todos esses serão usados o hífen. E nas palavras que começam com letra H. Exemplo: super-homem, super-herói, anti-histamínico. Esses terão o hífen. O hífen não será mais usado quando? Quando o prefixo terminar em vogal e a segunda palavra começar com as letras R ou S. Nesse caso, essas letras serão dobradas. Por exemplo, ultrassom, grafia antiga, passa a ser escrito ultrassom tudo junto, dobrando o S. Contra-regra é a grafia antiga onde existiu o hífen. Agora passa a ser escrito contra-regra com 2 R's tudo junto. Palavras com 3 ou mais elementos só levam hífen se forem nomes de bichos ou plantas. Exemplos: copo de leite e mico-leão dourado. Há exceções, como toda regra. O cor-de-rosa e o pé de meia ainda possuem hífen. Pé de moleque anteriormente era escrito pé de moleque para designar o popular doce. Não entrou na lista, por isso não tem mais hífen. É uma exceção. Ainda falando sobre o hífen, em palavras compostas que pelo uso passaram a formar uma unidade, não haverá mais hífen. Exemplo: manda-chuva passa a ser escrito manda-chuva, tudo junto. Paraquedas, agora é paraquedas, a grafia toda junta. Assim como paraquedista, passa a ser grafado paraquedista, tudo junto. É isso. Muito obrigada e até a próxima.